Karim Benzema. Em 2015, ele foi banido da seleção francesa. Acusado, apontado, esquecido, enquanto a França montava um time vencedor e se tornava campeão do mundo novamente, Benzema assistia tudo de longe, em silêncio, sem direito de resposta, sem perdão. Mas ele não parou, não caiu, não pediu favor. Ele respondeu com gols, com títulos e com uma temporada que chocou o planeta. Olá, homem. Señoras y señores, va Modric, va, habilita a Vinicius, vino para Benzema. Fala galera, Gustavo Marques na área. A parada é a seguinte: aprendi a usar o Discord e agora nós temos uma comunidade completa por lá, onde vai rolar de tudo: sorteios exclusivos, campeonatos de FIFA, live de games, bate-papo e uma interação mais próxima comigo e os meus amigos. Você vai poder acompanhar a criação dos novos vídeos e dar sugestões por lá também. O link está aí na descrição. Aparece por lá, vamos trocar uma ideia, bater um papo, tamo junto, bora pro vídeo. Karim Benzema nasceu em Bron, periferia de Lyon, uma família de origem argelina. Ele cresceu entre muros grafitados, campos de cimento e vizinhos que não tinham tempo para sonhar, mas ele sonhava. A rua moldou seu temperamento. A família o ensinou disciplina, e o futebol se tornou a única rota de fuga. Ele tinha algo que chamava atenção desde cedo, uma frieza assustadora. Ele começou no modesto clube local Bron-Terraillon, onde rapidamente chamou atenção pelo estilo frio e técnico, incomum para a idade. Tão incomum que, aos 9 anos, o Olympique Lyonnais bateu na porta. O Lyon sabia que tinha achado algo raro. Um garoto que não sorria muito, mas viu o jogo como poucos adultos. Na base do Lyon, Benzema cresceu sob o olhar clínico de treinadores que mudaram talentos como Hatem Ben Arfa, Sami Nasri e Eric Abidal. Mas Karim era diferente. Enquanto os outros queriam brilhar, Karim queria vencer. Enquanto outros chutavam com raiva, Benzema finalizava como se estivesse escolhendo o canto em câmera lenta. No primeiro discurso para a equipe sub-10, ele falou isso com calma para um companheiro titular. "Eu sou Karim Benzema, e estou aqui para pegar o seu lugar." A maioria achou arrogância. O tempo provou que era só verdade. Ele subiu para o time principal na temporada 2004-2005 com apenas 17 anos. Jogou pouco, mas deixou uma marca. No seu primeiro jogo como titular, deu 2 assistências. Na temporada seguinte, com mais espaço, já começava a mostrar seu instinto: leitura de espaço, deslocamento silencioso e finalização seca. Mas foi em 2007-2008 que ele explodiu de vez. 31 gols em 51 jogos. Melhor jogador da Ligue 1, camisa 10 do Lyon, artilheiro, campeão, líder técnico. E o Lyon, que já era dominante, virou um rolo compressor com Benzema comandando o ataque. Ele fez gol contra PSG, Marseille, Bordeaux, Rangers na Champions e passou a ser considerado o atacante mais promissor da Europa. Era como se a França tivesse encontrado o sucessor ideal para o Thierry Henry, mas com um estilo totalmente oposto. Menos velocidade, mais cérebro, menos explosão, mais precisão. Seu impacto foi tão grande que, mesmo jovem, passou a dar entrevistas como veterano. E quando perguntaram por que era tão frio na frente do gol, ele respondeu: "Porque pra mim é normal, eu nasci pra isso." Avec Benzema, il y a pas hors-jeu. Benzema pour Gobou et non, il choisit de frapper avec ce but encore. Copenhague en Coupe de l'UEFA et ensuite un match coup près avec contre Auxerre, alors que là, Benzema dans ses œuvres. Barros leads it to Benzema. Benzema picking his way. 75 minutes without a goal. Benzema waltzing his way through. Juninho wants it up. Benzema. Allah. Le mur est plus qu'à distance, c'est parti. C'est parti avec Benzema qui vient égaliser pour l'Olympique Lyonnais. Benzema. محاولات كانت عادية هنا. بنزيما خطرة هذه خطرة. También es Ben Arfa que buscaba el pase para Benzema. Benzema, el mano a mano, balón picado. Ele se tornou um jovem midiático, até veio para o Brasil acompanhado do atacante Fred em 2008, que era seu companheiro de equipe, e foi ali que o mundo começou a olhar para ele. Os gigantes europeus se aproximaram, e em 2009 o Real Madrid bateu o martelo. Pagou 35 milhões de euros por um jovem de 21 anos, para colocar ao lado de Cristiano Ronaldo, Kaká e Xabi Alonso. Era o início da Era Galáctica 2.0, e Benzema, o mais novo dos astros, teria que aprender a brilhar na sombra. Un, dos, tres. ¡A la Madrid! Em julho de 2009, Karim Benzema desembarcou em Madrid. Era jovem, tímido e falava pouco espanhol. Mas isso não importava.
O Real Madrid vivia uma nova era. Cristiano Ronaldo, Kaká, Xabi Alonso, Benzema, Florentino Pérez queriam os melhores, e Benzema era a promessa de centroavante do futuro. Só que promessas nenhuma resiste ao Bernabéu se não virar performance. E ali, Benzema sentiu o peso. Logo de cara, a concorrência era brutal. Higuaín mais adaptado, Cristiano Ronaldo dono do protagonismo, Mourinho, que viria em 2010, não era fã de jogadores silenciosos. Benzema oscilava, fazia gols importantes, mas também desaparecia em jogos grandes. A torcida começou a pegar no pé. A imprensa espanhola dizia que ele era frio demais, passivo demais. Chamaram ele de gato dormindo, e até Mourinho cutucou em coletiva. Se não tem um cachorro para caçar, vamos com um gato mesmo. A frase virou piada, e Benzema, o gato manso do ataque merengue. Mas Benzema ouviu e ficou. Trabalhou o corpo, aumentou o volume de jogo e evoluiu taticamente. Aos poucos, virou um jogador fundamental para o sistema, mesmo sem os holofotes. Ele se sacrificava, saía da área, puxava a marcação, dava espaço para o império de Cristiano brilhar. Mas fora dos bastidores táticos, o mundo só via o que chamava mais atenção: os gols perdidos. Benzema, mesmo sendo peça-chave no ataque, ficava marcado por lances isolados. Chutava para fora, errava cara a cara, hesitava em momentos de decisão. A torcida do Real, impaciente. A imprensa de Madrid, impiedosa. Os memes se espalhavam, e a frase ecoava: ele não é um 9 de verdade. Mas enquanto ele tentava provar valor no clube, na seleção francesa, a situação explodia. Tudo começou em 2015. Mathieu Valbuena, companheiro da seleção francesa, denunciou que estava sendo chantageado por criminosos que ameaçavam divulgar um vídeo íntimo seu. O caso já era grave, mas o que chocou o país foi o nome que surgiu nas investigações: Karim Benzema. A acusação de que ele teria servido como intermediário, sugerindo a Valbuena que era melhor cooperar com os chantagistas. Supostamente, ele teria sido instruído por um amigo de infância envolvido no esquema. Em poucas horas, Benzema deixou de ser o atacante do Real Madrid e virou o rosto estampado em todos os jornais policiais na França. Ele negou tudo, disse que só quis ajudar um amigo e que nunca participou de chantagem nenhuma, mas a pressão foi insuportável. A justiça abriu um processo criminal. A Federação Francesa o suspendeu imediatamente, e o técnico Didier Deschamps o cortou da convocação. Sem julgamento, sem condenação, mas condenado publicamente. E aí veio o golpe mais profundo. Benzema foi excluído da Euro de 2016 jogando em casa. E pior, não foi chamado para a Copa do Mundo de 2018. Enquanto a França levantava a taça, Benzema assistia da televisão. Sabia que poderia estar ali, mas foi banido, esquecido, apagado. A relação com Deschamps desmoronou. Benzema chegou a dizer: Deschamps cedeu à pressão racista de uma parte da França. O clima virou guerra, e por 6 anos inteiros, Benzema ficou de fora da seleção, mesmo sendo um dos atacantes mais produtivos da Europa, mesmo sendo mais técnico, mesmo sendo talvez o mais completo. Não importava quantos gols ele fizesse, a porta da França estava trancada, mas Benzema seguiu, silencioso, letal, esperando a hora certa de voltar. Entre 2010 e 2018, Benzema formou com Cristiano Ronaldo e Gareth Bale um dos trios mais letais da história do futebol, o famoso BBC, Bale, Benzema, Cristiano. Nesse período, Benzema acumulou 4 Champions League, 2 La Liga, 2 Copa do Rei, 3 Mundiais de Clubes, mais de 180 gols e uma infinidade de assistências essenciais. Não era só um coadjuvante, era o elo invisível entre o meio e o gol. Ele era quem segurava os zagueiros, fazia a parede, puxava contra-ataque, invertia o jogo, abria espaço para o set e ainda fazia seus próprios gols. Mas nunca teve os holofotes, nem mesmo quando decidia, porque Cristiano Ronaldo era o sol e Benzema foi a lua que manteve tudo orbitando. Por quase uma década, ele foi subestimado, mas nunca substituído. Quando Cristiano saiu em 2018, muitos pensaram que Benzema iria cair, mas o que veio a seguir foi a versão mais monstruosa de Karim Benzema que o futebol já viu. O Real Madrid ficou órfão, e todo mundo queria saber: quem vai assumir o trono? Hazard chegou com pompa, Jovic foi contratado como promessa, mas o verdadeiro dono do ataque estava lá desde 2009. Karim Benzema. Na hora que o estádio mais silencioso precisa de barulho, é o cara calado que grita mais alto. Na temporada 2018-19, Benzema já mostrou que algo havia mudado. 30 gols, maior artilheiro do time, líder técnico, líder mental. Sem Cristiano, ele não dividiu o protagonismo, ele assumiu tudo, mas o Real passou por um período turbulento. O time caiu na Champions para o Ajax dentro do Bernabéu, perdeu a Copa do Rei e ficou longe da briga da La Liga. Lopetegui caiu, Solari durou pouco e a diretoria trouxe de volta o único homem que poderia reorganizar a casa, Zinedine Zidane. O clube apostou alto em Eden Hazard por 120 milhões de euros, mas as lesões destruíram qualquer esperança de retorno imediato. Com um futebol sólido, pragmático e eficiente, o Real conquistou a La Liga de 2019 e 20, com Benzema como vice-artilheiro e Courtois sendo uma muralha. Mas ainda assim, o elenco envelhecia. Bale afastado, Marcelo perdendo espaço, Isco e Asensio em declínio. Pois é, não estava fácil. Entre 2019 e 2021, o Real Madrid viveu 2 anos de equilíbrio entre passado e futuro.
não era o time dominante de antes, mas também não era um time qualquer. Até que o Carlo Ancelotti voltou e tudo mudou, porque então veio a temporada 2021-22, a maior da carreira de Benzema. A temporada 2021-22 começou sem promessas. O Real Madrid havia perdido Sérgio Ramos, Varane já não estava. O ataque ainda era um laboratório entre jovens e veteranos, mas Benzema estava lá, mais maduro, mais decisivo e agora com a camisa 9 e a braçadeira no braço. Desde os primeiros jogos, o que se viu foi algo diferente. Benzema estava em outro nível de leitura, agressividade e fome. Não só finalizava, criava, acelerava, comandava. Virou referência tática e emocional para os mais jovens, como Vinícius Júnior e Rodrigo. E o que ele fez na Champions League daquela temporada foi algo descomunal. Uma sequência absurda, de quem jogava como se tivesse uma missão pessoal. Benzema virou um pesadelo para gigantes. Na fase de grupos, ele marcou 5 gols em 5 partidas, só que o mais especial aconteceu na fase de mata-mata. Nas oitavas de final, o time merengue enfrentou simplesmente o poderoso Paris Saint-Germain de Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé. O time cheio de reforços de peso e o favorito para a conquista daquela Liga dos Campeões. Os caras venceram o jogo de ida por 1-0 com um golaço de Kylian Mbappé no último lance do jogo. Neymar, última bola do jogo pro Paris, toca de calcanhar para Mbappé e vem-se embora o Paris. Mbappé passou no meio de 2 golaço! Craque, cracaço! Mas a partida de volta, meu amigo, foi outro esquema. O Paris começou amassando no primeiro tempo. Criou diversas chances e o Mbappé abriu o placar. Neymar, pro Mbappé correr, pra apostar a corrida, Mbappé, ele contra o Alaba, Mbappé, gol! Ele também marcou um outro golaço, mas estava impedido. Hakimi antecipou bem, pra Neymar, deu o tapa, mais um pro Mbappé, Mbappé pintou e golaço! Subiu a bandeira, o Mbappé fintou, o Courtois meteu um golaço, vamos ver, ó. Neymar tá adiantado. Mas no Bernabéu, 90 minutos é muito tempo, porque o Benzema na segunda etapa precisou de apenas 17 minutos para marcar 3 gols, virar o jogo e garantir a classificação para o Real Madrid. Na HBO Max, é um prazer ter a sua companhia conosco aqui na TNT Sports. Se enroscou por Donnarumma, bola roubada, Vini Júnior pra trás, Benzema, gol! Rolou pra Modric, ficou um pouco sem ângulo agora, Benzema, a condição é boa, gol! Júnior contra o Marquinhos, deu rebote, Benzema! Minha Nossa Senhora! Benzema! Gol! Hat-trick lendário, mas ele não parou por aí. Na partida seguinte, de quartas de final contra o Chelsea em Londres, no jogo de ida, Benzema anotou simplesmente mais um hat-trick. Vinícius, ele, o Christensen, Benzema na tabelinha, devolução, Benzema já foi pra área, o Vinícius chegou no cruzamento pro Benzema! Gol! Do Real Madrid! É sintonia! Hoje é o Real Madrid quem marca primeiro, Modric, levantamento, Benzema de novo! Gol! Chelsea vai abrindo vantagem para decidir em Madrid, no Bernabéu, na próxima terça-feira. Mendy, que é isso? Benzema, presentaço! Gol! Do Real Madrid! Ô Mendy! Ô Mendy! Na partida de volta dentro do Bernabéu, a equipe sofreu, porque o Chelsea meteu 3 gols. Mas graças ao Rodrigo Salvador, a partida foi para a prorrogação e o Benzema meteu o gol vencedor. Camavinga para Vini Júnior, olha o Real Madrid chegando aí,
Vini Júnior tá dentro da área, vem o Totó pro Benzema! Gol! Essa dupla tá demais! Tá demais! O Real Madrid, que até então não assustava ninguém no começo da temporada e nem ao menos era favorito, agora era o time dos milagres e das viradas históricas. E na semifinal contra o Manchester City, a parada não foi diferente. O jogo de ida foi histórico, 4-3 para o City, com direito a diversos golaços lendários. Benzema deixou 2, marcou o primeiro gol do Real. Modric cai para Mendy, vem o Real Madrid, Benzema lá no segundo pau, pediu, é para ele, Benzema! Tô falando! Gol! Karim Benzema é do Real Madrid! E o último, com uma cavadinha fria, gelada e inesperada. No jogo de volta dentro do Santiago Bernabéu, o time começou perdendo, e eles precisavam fazer o impossível novamente. O autor da façanha foi o brasileiro Rodrigo, que fez os 2 gols que salvaram a equipe durante a prorrogação. Aquilo foi simplesmente inesquecível, e durante a prorrogação, Karim não desperdiçou a penalidade máxima que surgiu. Karim Benzema e a responsabilidade de colocar o Real Madrid perto da final. Benzema! Gol! Do Madrid! O Real Madrid se classificou para a grande final e enfrentou o Liverpool da Inglaterra. Vinícius Júnior fez o gol do título e o Real venceu mais uma Champions League, a 14ª da sua história. Ele destruiu os favoritos, matou os narradores e reconstruiu a história do Real Madrid com as próprias chuteiras. Em 12 partidas de Champions, ele marcou 15 gols e deu 2 assistências. No total foram 44 gols em 46 jogos. Campeão da Champions, campeão da La Liga, artilheiro das 2 competições. Na La Liga, ele foi responsável por mais de 43% dos gols do time, e quase todos os momentos importantes passaram pelos pés dele. O Real Madrid terminou a liga com 86 pontos, campeão com 4 rodadas de antecedência, melhor defesa, melhor ataque e uma consistência que só um líder calmo e letal poderia sustentar. E finalmente, bola de ouro de 2022. Depois de uma década sendo a engrenagem que ninguém notava, ele se tornou o motor do Real Madrid. Era o cérebro, o coração e o punho que bateu em toda a Europa. C'est pour toi, Karim Benzema. Benzema, o homem que foi invisível por anos, agora era o melhor do mundo. Mas o melhor de tudo, ele não mudou, continuava o mesmo. Poucas palavras, postura firme, estilo sóbrio, ele não precisou gritar para ser ouvido, bastou fazer história. Depois de 6 anos banido, Karim Benzema foi finalmente reintegrado à seleção francesa em 2021, pouco antes da Euro. Didier Deschamps, que antes o havia excluído, voltou atrás, e a torcida francesa recebeu Benzema de braços abertos. Ele voltou mais maduro, mais letal, mais completo, e com fome de título internacional. Na Euro 2020, disputada em 2021, marcou 4 gols, incluindo 2 contra Portugal na fase de grupos, mas a França caiu nas oitavas, nos pênaltis contra a Suíça. O sonho da redenção em campo foi adiado, mas Benzema havia voltado para ficar. Em dezembro de 2022, na Copa do Mundo do Catar, já como o melhor do mundo, Benzema era o novo de Deschamps, mas poucos dias antes da estreia, uma lesão muscular o tirou da competição. A França foi vice-campeã, perdendo para a Argentina nos pênaltis, e Benzema, silenciosamente, se despediu da seleção. Postou uma foto e escreveu: "Fiz os esforços e os erros que era preciso para chegar até aqui. Estou orgulhoso disso. A minha história com a seleção acabou." No Real Madrid, ele fez sua última temporada. Em 2022-23, Benzema ainda foi importante. 31 gols na temporada, campeão da Copa do Rei, semifinalista da Champions. Mas o corpo já não respondia como antes. Lesões musculares, sequência pesada de jogos e a diretoria do Real já começava a olhar para o futuro. Em junho de 2023, após 14 anos, 25 títulos e 354 gols, Benzema anunciou sua saída. Sem coletiva, sem drama, com a mesma frieza que o acompanhou desde o Lyon. Ele chegou como promessa e saiu como o segundo maior artilheiro da história do clube, atrás apenas de Cristiano Ronaldo, acima de Di Stéfano, Raúl e Puskás. Ahí está Lucas Vázquez, Lucas va para el centro, hacia para abajo. Into Asensio, he's in the area, then he finds Benzema, can he get the shot away? Oh, what a goal that is! What a sensational! Llegada de Vinicius, dentro del área, Vinicius para Karim,
Crowell, right footed early into the box. Oh, acrobatic! Acrobatic, stunning! Karim Benzema! Karim Benzema puede pasar de todo. ¡Qué barbaridad! Marcelo la deja Kroos, segundo palo. Holding a combination of the players up front as Benzema dances his way through. What a goal that is from Karim Benzema. He just loves scoring in the Champions League. Marcelo con Karim. Karim que se va. Dispara, hombre. Logo após deixar o Real, Benzema assinou com o Al Ittihad da Arábia Saudita. Salário astronômico, 100 milhões de euros por temporada. Contrato de estrela, novo desafio. Mas o campo não perdoa o nome. Nos primeiros meses, Benzema não conseguiu encaixar. Pouca movimentação ao redor, sistema tático confuso, calor sufocante e um time em crise. Ele fazia gols, 9 nos primeiros 15 jogos, mas parecia isolado, desconectado e pressionado. Em janeiro de 2024, o sinal de ruptura. Benzema pediu para sair. Faltou a treinos, chegou atrasado das férias, foi afastado por Laurent Blanc e a diretoria cogitou negociar sua saída. O melhor do mundo, poucos meses depois, já era tratado como um peso caro. Mas Benzema não é de drama, é de resposta. Com a chegada de novos reforços de ajustes táticos, ele voltou ao time com outra postura. Começou a se conectar com o meio campo, a distribuir melhor os toques, a voltar a buscar jogo, como fazia em Madrid. E aí, os gols voltaram, e com eles as vitórias. Hat-trick no clássico contra o Al-Wehda, gol na semifinal da Copa, 2 gols na final da Kings Cup, 21 gols em 28 jogos da temporada. Artilheiro e MVP do Campeonato Saudita 2024-25. Benzema foi de jogador que queria ir embora ao homem que reconquistou tudo em 5 meses. O Al Ittihad, que começou em crise, terminou campeão da Liga e da Copa. E Benzema mais uma vez no centro de tudo. De Bron para o mundo, do Lyon ao Real Madrid, da exclusão ao Ballon d'Or. Da crise à reconstrução. Benzema não foi personagem, foi estrutura. O tipo de jogador que muda a história, mesmo sem abrir a boca. E agora, do outro lado do planeta, ele segue sendo o que sempre foi. Letal, frio e eterno. Karim Benzema. A lenda que o mundo demorou pra entender, mas nunca mais vai esquecer. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.